Então fala você ligado aqui no canal, eu sou o Eduardo Ferrari, vamos falar nesse pós-jogo entre Vasco e Botafogo, 1-1 em São Januário, um jogo muito duro, um jogo muito realmente difícil. Antes eu peço a sua inscrição aqui embaixo, é de graça, e seu like também no vídeo. Aqui, gente, é um jogo muito difícil. O Botafogo briga na parte de cima da tabela. O Vasco, infelizmente, ainda briga na parte de baixo da tabela do Campeonato Brasileiro. Beleza. O Vasco encarou o Botafogo dentro de São Januário. O Botafogo fez 1-0 numa falha grotesca do goleiro Léo Jardim. Cabeçada em cima dele, ele aceitou o gol do Botafogo, na minha opinião. Falha grotesca, sim. Léo Jardim é um grande goleiro, mas não pode falhar desse jeito. Vamos lá, vamos analisar um pouco o jogo. O jogo foi muito disputado. O Botafogo jogou de igual para igual com o Vasco dentro do São Januário. O Botafogo, repetindo aqui, é muito forte. Um time que não tem nenhum craque, mas tem um conjunto, né, muito forte, tal, saindo para o jogo. O Vasco conseguindo se proteger, saindo muitas vezes no contra-ataque. Né? O Payet entrou muito bem no jogo. Só vou destacar uma questão aqui antes que a galera comece a reclamar da alteração do técnico Rafael Paiva. Primeiro ponto, perdemos o Estrela ainda no primeiro tempo. O Estrela é camisa 10. 10 que eu digo em campo. 10 que eu digo com a bola nos pés, né? Movimentando, criando as jogadas bem ali do meio campo, centralizado. O Estrela não joga aberto nem por uma ponta nem por outra. Ele joga sempre centralizado, criando as jogadas. Beleza. Infelizmente, por conta de uma contusão, o Estrela precisou sair do jogo para a entrada do Payet, o nosso craque, que também entrou muito bem, criando jogadas, construindo o jogo e tudo mais. Porém, aos 15 minutos do segundo tempo, o técnico Rafael Paiva o substituiu. Por quê, Eduardo? Por conta de várias questões. Primeiro ponto, o Payet está voltando de uma contusão grave. O Payet não é nenhum novinho, jogador novinho para entrar e ficar o tempo inteiro dentro de campo. Vamos precisar muito do Payet na temporada. Então, assim, achei ok. O técnico Rafael Paiva percebeu o cansaço do Payet e o substituiu. Daí tá ok, gente. Tá tudo certo. Não vamos aqui xingar, criticar o técnico Rafael Paiva por conta da alteração, não. Eu percebi aqui a questão da alteração, né? Quando ele tira o Payet, entra com outros jogadores, é porque ele queria ali entregar mais fôlego para a equipe do Vasco. Beleza, daí tudo certo. 1-0 ainda Botafogo, depois Lucas Piton, aberto como um ponta, fez o cruzamento para o Verratti, que empatou o jogo. O Verratti sempre muito presente dentro da grande área, sempre muito forte nas jogadas aéreas, empata o jogo. E assim, gente, é um placar mais justo. Eu acho que 1-0 para o Vasco, tirando a falha do Léo Jardim, seria ainda mais justo. Porque o jogo foi muito duro, o jogo foi muito pesado, o jogo foi muito difícil para o Vasco. Não foi um joguinho qualquer. Né? Ah, Eduardo, mas o Vasco jogou dentro de casa. Tá certo. Contra uma das principais equipes, na minha opinião, do futebol brasileiro. Equipe muito qualificada e muito bem montada. Né? Então, assim, o Vasco não se destaca ali da zona de rebaixamento, continua ainda na parte de baixo da tabela, porém fez mais um bom jogo. O Vasco competiu e venceu o São Paulo, o Vasco competiu e foi prejudicado contra o Bahia, e o Vasco competiu hoje, infelizmente, numa falha, vou repetir aqui, grotesca do Léo Jardim. O Vasco, infelizmente, empatou o jogo com o Botafogo dentro de São Januário. Não vou ficar lamentando, não vou ficar chorando, não teve erros de arbitragem, nada disso. Eu acho que o Vasco foi honesto com o seu torcedor, eu acho que o Vasco foi justo com o torcedor, porque o Vasco encarou o Botafogo de igual para igual. Não teve historinha de um lado nem do outro. Foi um jogo igual, foi clássico. Né? E eu prego sempre aqui, clássico não se joga, clássico se vence. Agora, o Vasco tentou a vitória, o Vasco tentou agredir o seu adversário. Falando um pouco mais do técnico Rafael Paiva, é um treinador que sabe das coisas, tá? Por exemplo, eu banco aqui, tá? O Rafael Paiva, porque é um cara que não tem medo de barrar jogador, é um cara que não tem medo de mudar, nem tirar o principal jogador do time titular, porque entende que vai precisar dele um pouco mais ali na frente.
porque sabe que, olha só, eu posso precisar do Payet num clássico, num jogo seguinte, num jogo mais pesado. Então, assim, gente, eu acho que o Vasco está correto, o Vasco está evoluindo, tá? É claro que todo mundo aqui, eu, você aí do outro lado, todo mundo que queria vitória, mas o Vasco está, vou repetir aqui, está pontuando no Campeonato Brasileiro. No início do Campeonato Brasileiro, olha só, são oito derrotas, 2 vitórias e 2 empates do Vasco no Campeonato Brasileiro. Quem errou? Quem foi que errou? Então, assim, eu acredito muito no erro das administrações passadas, que bancaram técnicos, que perderam jogos que não era para perder, que empataram jogos que não era para empatar. Derrota para Criciúma, dentro de São Januário, goleada. Derrota para Cruzeiro, dentro de São Januário. Eram derrotas que não eram para acontecer. Zero possibilidade, mas infelizmente já foi. Vamos trabalhar, vamos contratar e colocar esses novos jogadores, principalmente agora no segundo turno. Né? Felipe Coutinho, Alex Teixeira, Souza e outros jogadores que vão chegar também. Precisamos fortalecer o nosso time, o nosso elenco, nesse segundo turno de Campeonato Brasileiro. Tá tudo certo, gente. Eu não vou ficar aqui, vou reclamar, reclamando com você de erro de arbitragem. Não teve erro de arbitragem, teve erro, vou repetir aqui, e sendo bem honesto com você, e peço a sua participação aqui nesse vídeo pós-jogo de Vasco 1, Botafogo também 1. Acho que o erro foi nosso. O erro foi do nosso goleiro, do Léo Jardim, que infelizmente frangou no gol do Botafogo. Agora, não adianta também ficar lamentando, nem crucificando o Léo Jardim, que é um grande goleiro, que ajuda demais o Vasco no Campeonato Brasileiro. Né? Então, assim, é realmente virar a chavinha, treinar, preparar ainda mais esse time para o próximo jogo. A questão, Rafael Paiva, super entendo, não vou aceitar aqui críticas, porque só quem não viu, só quem não entende. Ó, Payet estava machucado, Payet estava 1 mês fora. Assim, não era para ter tirado o Payet. Eu não tenho a questão médica do Payet, né? Você também não. Então, assim, vamos entender o lado Rafael Paiva também. Do mais é isso. Não vou ficar aqui me alongando nesse pós-jogo. Repetindo aqui, o empate foi justo, o empate foi ok. Ninguém gosta. Eu também não queria ter empatado com o Botafogo, mas foi o que aconteceu. O Botafogo é uma equipe muito forte e o Vasco começou a competir no Campeonato Brasileiro. Vou repetir aqui. 4-1 em cima do São Paulo. Derrota injusta para o Bahia e hoje um empate com um dos times que brigam na parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro. Tá certo, gente? Amanhã, vídeo novo no primeiro horário aqui no canal. Durante o dia também muitas informações do nosso Vasco. Então, mais uma vez eu peço seu like aqui embaixo, a sua inscrição e ativa o sino da notificação para todos os vídeos aqui do canal Vasco Connection, tá? Beleza? Então, assim, aproveita e compartilha aí com geral, diz que tem vídeo novo aqui no canal também. Valeu, gente? É isso. 1-1 Vasco, tá tudo certo. Não vou ficar aqui de historinha nem de mais. Aconteceu, já foi, virou manchete, como diz o ditado. Valeu? Beijo no coração de todos vocês e saudações vascaínas.